Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, Amém. somos gratos a Deus, amém, por esta noite, por este trabalho, onde foi uma bênção, né? Tudo maravilhoso, uma palavra poderosa. Quero agradecer aos varões por essa oportunidade. É verdade que às vezes a gente se sente até constrangido, né? E eles me colocaram também aí no trabalho dos jovens, né? Eles tais pregadores aí abençoados, me deixam no domingo depois aí para só Deus, né? Também que eu sou pastor da igreja, né? Hebreus capítulo de número 10, irmãos. Que Deus tenha misericórdia, mas eu acredito que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Aleluia. Capítulo de número 10. Eu gostaria nesta noite de ler do versículo de número 22 ao versículo de número 25. Capítulo de número 10, do 22 ao 25. Glória seja dada a Jesus. Eu vou ler, pedir para Iris depois colocar uma imagem aqui, para que os irmãos possam, quem não conhece, acredito que a maioria dos irmãos aqui mais ou menos tem uma noção do que esse texto ele vai se tratar, o que o escritor, né, vai querer dizer. Então eu vou pedir para ela colocar uma imagem, conforme for, eu explico algumas coisas para os irmãos usando aqui a imagem. Capítulo de número 10, versículo 22 diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Amém, irmãos? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de um texto, ou de alguns versículos, né, que faz parte de um texto que é necessário, nesta noite, que a gente entenda um pouquinho o contexto que ele está escrito. Então, pediria que os irmãos tivessem um pouco de paciência, para que eu pudesse estar aqui respaldando nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração, para que fique bem claro ao nosso entendimento aquilo que Deus ministrou no meu coração dentro desses versículos. Quando essa carta ela foi escrita aos cristãos judeus. Esses cristãos judeus, ou alguns dizem que não era bem até uma carta, porque foi a várias pessoas. Alguns dizem que era como se fosse uma pregação escrita, chamada de um livro, né? Ela é endereçada a judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E esses cristãos, eles estavam aqui sendo perseguidos, alguns estavam sendo zombados, e tinha uns que haviam até morrido por causa da sua fé. Esses que estavam sendo zombados por parentes, por familiares, por eles haver deixado então o judaísmo, deixado todos aqueles rituais, aquele sistema litúrgico, e haviam se convertido então aí a Deus. E quando nós lemos este livro aos Hebreus aqui, nós vamos entender que, diante de tudo isso que aconteceu, muitos cristãos começaram a deixar a igreja, começaram a abandonar a fé, e alguns estavam com tanto medo que estavam como escondidos, para que eles esperassem que toda essa situação de perseguição, de zombaria, de constrangimento que eles estavam vivenciando, viesse passar, para que então, depois, eles pudessem retornar, voltar a cultuar
no templo. É aí que essa carta, então, ela é dirigida a esses irmãos. Não sabemos quem é o escritor. Alguns afirmam ser Paulo, mas no capítulo de número 2 nós temos como ali uma base de que não foi Paulo, devido o escritor dizer que o que ele estava ensinando ele aprendeu de outros, diferentemente daquilo que Paulo ele explicava, né, que conheceu Cristo e de uma maneira particular, não foi alguém que pregou para ele. O escritor aos Hebreus, ele escreve isso. Alguns dizem que foi Priscila, outros dizem outras coisas, mas é impossível também que seja Priscila. Alguns dizem Apolo. Há uma profundidade no grego aqui dentro dessa carta muito profunda, a sua escrita, segundo os comentaristas bíblicos. O que é certo, irmãos, é que quem escreveu, ele conhecia o sistema religioso judeu. Ele tinha consciência de como tudo acontecia. E é interessante, por quê? Porque nós vamos ver aqui que o autor, ele tem como intenção dentro desse livro de corrigir uma ideia, olha que interessante, errônea, que os judeus estavam tendo. O que? Diante então desta perseguição, alguns começaram a zombar deles, porque eles haviam ali abandonado algumas coisas. Ou seja, o culto cristão, diferente do culto judaico, ele não tinha a mesma liturgia, ele não tinha os rituais que eles tinham. Eles então estão sendo coagidos, eles estão sendo criticados por haver abandonado a isso. E então esse cristão que está escrevendo, ao qual nós não sabemos quem seja, que escreveu, quem é o autor, ele manda essa carta para explicar a eles que, diferente daquilo que eles estavam pensando, o cristianismo era algo além, superior do que o judaísmo. Então, o que ele faz? O autor aqui, ele vai descrever que o cristianismo, a nova aliança, ela é melhor. Se você ler o livro, os seus capítulos, os seus 13 capítulos, constantemente você vai encontrar dentro do texto, ou dentro do livro, a palavra melhor. Quando nós aprendemos sobre interpretação de texto, eles dizem que quando uma palavra aparece várias vezes dentro de um texto, dentro de um livro, é que há a intenção do autor de que aquilo fique bem destacado, pois há ali um motivo para essa repetição. Então, quando nós lemos, nós vamos encontrar pelo menos 13 vezes a palavra melhor no livro de Hebreus. Por quê? Ele vai descrever aqui que o cristianismo não é abrir mão. Por quê? Porque no cristianismo nós vamos ver que eles não tinham altar, eles não tinham sacerdote e eles não tinham sacrifício. É mais ou menos assim: você participa de uma religião aonde tem sacrifício, aonde eles adoram um altar, aonde eles têm um sacerdote. De repente você se converte a uma religião que é diferente de tudo aquilo que você aprendeu como tradição, que você cresceu aprendendo. É uma mudança, é você saindo de algo e entrando em algo novo. E esse novo, então, está trazendo problema, a ponto, então, de alguns abandonar a fé, a ponto de alguns desistir. Por quê? Porque no culto cristão não tem altar, no culto cristão não tem sacerdote, no culto cristão, diferente do que aquilo que havia, não tem sacrifício. Então, eles estão dizendo que os cristãos abriram mão. E aí que o escritor vai dizer, mais ou menos aqui, que ao contrário do que eles estão dizendo, o cristianismo não é abrir mão, mas é receber
o maior dom da vida, ou seja, a própria vida, que é Cristo. Então o autor aqui, ele vai mostrar aos cristãos que eram judeus e haviam se convertido ao cristianismo, a superioridade de Cristo e da nova aliança. Então todas as vezes que você for entrar dentro desse livro, tenha isso em mente. Há um autor que está interessado em mostrar para eles o erro que eles estão pensando relacionado ao culto deles. E o que ele vai fazer? Então ele vai trazer algumas bases aqui, mostrando que o cristianismo, o culto cristão, era maior, era superior do que o culto judaico. E como nós vamos ver isso? Observe, por favor, que não há outro livro, irmãos, que foque tanto na vida de Cristo como esse, o livro de Hebreus. O foco do autor do livro é Cristo. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar Cristo no centro e vai tentar mostrar para esses irmãos que estão confusos, abandonando, deixando a casa de Deus por causa agora dessas confusões, e alguns estão até pensando em voltar para o judaísmo, voltar a fazer sacrifício, a crer que é necessário que haja um sacerdote, a colocar um sacrifício em cima de um altar. Então ele vai demonstrar para eles. E como que ele faz? Tanto que esse livro, irmão, dentro da teologia, ele é chamado como o quinto evangelho, devido a esta centralidade de Cristo. Então, o foco dessa carta é Jesus. Aqui nós temos uma verdadeira cristologia dentro do livro de Hebreus. Então, guarde isso. O autor vai mostrar a superioridade de Cristo. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 7, ele vai mostrar que Cristo é maior que qualquer outro mediador que já existiu. Por que maior? Porque antes, o mediador ou ele era celestial, ou ele era terreno. Então ele diz que aqueles que vieram outrora, ou eles eram homem, ou eles eram espiritual, divino. Jesus é diferente disso. Por quê? Porque ele é as duas coisas. Ele é homem e ele é glória divino. a Deus, aleluia. E aí é interessante, por quê? Porque ele vai dizer assim no versículo de número 1: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, observe, pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho. Então ele diz, antigamente, no tempo da lei, nesse culto que eles estão valorizando, esta tradição judaica que eles estão tanto idolatrando, os mediadores que vieram, Deus usava homens, ou usava anjos, para comunicar, para trazer uma mensagem. Porém agora, ele não envia um homem, ele não envia um anjo, ele envia o Filho. E quem ouve o Filho, não está ouvindo o anjo e não está ouvindo o homem, aleluia, está ouvindo o próprio glória a Deus. Então ele vai dizer, olha, o mediador do cristianismo é maior que o mediador do judaísmo. Por quê? Porque ele é de cima e ele é de baixo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 2 do capítulo 1, ele diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, falando de Jesus, o qual, observe, sendo o resplendor da sua glória, a expressão da imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a majestade nas alturas. Aleluia. Então observe que ele já começa a desmistificar, quebrar aquele pensamento relacionado ao mediador do judaísmo. No capítulo 2 ele mostra que Jesus é homem, e ele diz que esse sacerdote
meus irmãos, ele sentia, ele podia sentir a nossa angústia, ele podia sentir a nossa tristeza. Por quê? Ele podia se compadecer de nós, porque ele veio como homem. Então, no versículo 17 do capítulo 2, capítulo 1 mostra a sua divindade, capítulo de número 2 mostra a sua humanidade. No versículo 17 e 18 diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, falando a respeito de Jesus, para ser misericordioso, ou seja, ele é misericordioso porque ele conhece a minha dor, ele conhece a tua dor, ele sofreu, ele padeceu, ele sabe o que é a dor. Ele não é um sumo sacerdote ou um sacerdote que olha para alguém e diz: pare de beber, estás embriagada, não, ele entende a dor. Por quê? Porque ele passou pela dor. Então ele sabe o que os filhos dos homens passam. Aí o texto continua dizendo assim, versículo 17: fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus em tudo padeceu, ou seja, sofreu. Ele conhece a minha dor e ele conhece a Aleluia. E ele demonstra isso. Continuando, ele vai aqui, meus irmãos, declarar que ele é acima de todos os personagens que ocupavam grande importância na religião judaica. Olha que interessante isso. Olha a cabeça desse autor. Então ele começa a demonstrar que primeiro ele é superior que os mediadores que vieram antes. E agora, ele vai pegar todos aqueles que estão envolvidos num culto judaico e ele vai demonstrar que Jesus é maior que eles. No capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 3, nós vamos ver que o autor vai dizer que ele é maior que os profetas. Do capítulo 1, versículo 4 ao capítulo 2, versículo 18, ele vai dizer que Jesus é maior que os anjos. Do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19, ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés. No capítulo 4, do versículo 1 ao 16, ele vai dizer que Jesus é maior que Josué. No capítulo 5, do versículo 1 ao capítulo de número 10, onde nós vamos entrar, ele vai dizer que Jesus é maior do que Arão. Ou seja, aqui ele mostra que Jesus é superior aos anjos. Por quê? Porque os anjos são criatura, Jesus é criador. Os anjos adoraram a Jesus, e ele vai demonstrando isso. Ele é superior a Moisés. Por quê? Porque Moisés foi servo na casa de Deus. Jesus é filho sobre a casa de Deus. Ele é superior que Josué, porque Josué não conquistou toda a terra e o povo não entrou em descanso. Porém, nós iremos ver aqui que Jesus trará paz à terra e todos entrarão em descanso. Ele vai dizer que Jesus é superior que Arão, porque Arão, que era o sumo sacerdote, era pecador e mortal. E ele vai dizer que Jesus nunca pecou e é eterno. Então ele vai fazendo esse balanço entre o judaísmo e entre o cristianismo, para tirar então essas problemas, dificuldades que eles estão tendo. No capítulo de número 8 ao capítulo de número 10, ele vai demonstrar que o cristianismo tem instituição maior do que o judaísmo. Quais eram as três instituições do judaísmo? Aliança, santuário e sacrifício. Por que o autor aqui vai demonstrar que as instituições dos cristãos são maiores? Olha que interessante. Porque a dos judeus eram sombra. Ele vai dizer que tudo que antes foi escrito era uma sombra, mas no cristianismo é a realidade. No judaísmo
se matava o cordeiro. No cristianismo, Jesus diz: eu sou o cordeiro. Aleluia. Aleluia. No judaísmo, era o sangue, aleluia, do cordeiro. No cristianismo, é o sangue de Jesus. Aleluia. Então ele vai descrevendo isso e mostrando aqui que o cristianismo é superior. E ele diz que o sacerdócio dos judeus, ou o culto judeu aqui, era um santuário terreno. Aí ele diz assim: mas o dos cristãos é no céu. O sumo sacerdote entra em um tabernáculo, que eu vou pedir, que era isso daí, no Antigo Testamento. Ele entrava em um santuário terrestre. Jesus entrou em um santuário. Aleluia. E ele vai colocando esses pilares, que é muito interessante. Por quê? Porque na antiga aliança foram feitas promessas para Israel, para Judá, promessas debaixo da terra, de dominar, de crescer e de possuir a terra. Para o cristianismo, a promessa é o céu. Aleluia. A Israel, a terra pertence, mas a igreja, o céu lhe espera. Aleluia. Quando chegamos então no capítulo de número 10, depois que ele já colocou todas essas bases, nós vamos ver aqui que o capítulo de número 10, ele vai tentar colocar na prática o que ele está explicando. Então era mais ou menos assim: imagine que você veio de uma tradição, de uma religião diferente da do cristianismo, uma religião onde tinha uma imagem de escultura, onde tinha um sacerdote, onde era necessário o sacrifício, e diante disso as pessoas estão te perseguindo e estão dizendo para você que a sua religião não tem um ídolo, a sua religião não tem um sacrifício, a sua religião não tem um representante. E diante disso você vai ficando triste, as perseguições vão começando, e você então vai desejando abandonar, deixar, voltar a fazer aquilo que você fazia. E aí no capítulo de número 10, aonde então nós estudamos, ou nós lemos, nós vamos ver aqui que o autor então, ele vai dizer como deveria ser a postura deles diante do que eles estavam vivendo. Ele vai falar sobre 3 coisas que eles tinham que fazer e uma coisa que eles não podiam fazer. Vocês estão vivendo em meio à perseguição, vocês estão vivendo em meio à luta, em meio à dificuldade, vocês precisam fazer 3 coisas e vocês não podem fazer uma coisa. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com os irmãos. Pois o texto aqui vai dar uma palavra no original aqui, no imperativo. Ou seja, é o sentido de iniciar uma ação. Depois de ter explicado, mostrado para eles que Cristo é superior, que as instituições cristãs são superior à do judaísmo, agora ele vai dizer assim: olha o que vocês precisam fazer. Versículo de número 22, do capítulo de número 10. A primeira coisa, ele diz assim: cheguemo-nos. Observe que interessante. As pessoas estão se afastando, as pessoas estão indo embora por causa da perseguição, estão deixando por causa da perseguição, estão desistindo por causa da perseguição. Aí ele descreve ali a superioridade da nova aliança, e agora ele diz: o que vocês precisam fazer para romper com tudo isso? Versículo 22, cheguemos. A primeira coisa que ele vai dizer: aproxime-se de Deus. Aleluia. Vamos nos aproximar, ao invés de se apartar, ao invés de afastar por causa do problema. O que ele está dizendo? Vamos chegar mais perto. Ou seja, em outras palavras aqui, ele estava dizendo assim: ei, vamos conhecer a Deus intimamente. Aleluia. Vamos nos relacionar com Deus intimamente. Aleluia. Vamos entrar na presença de Deus com ousadia. Olha que coisa tremenda. E aí que nos é interessante. Por quê? Porque, como eu disse, ele conhece toda essa estrutura,
aqui do tabernáculo. E se você observar, o tabernáculo, irmão, ele tem aqui 3 partes, 3 divisões, que é o pátio, lugar santo e lugar santo do santo. Então observe que antigamente era sombra, ali era sombra, e hoje é revelação. Ele estava dizendo, na sombra era de um jeito, hoje nós estamos vivendo algo superior. Ele está dizendo, lá na antiga aliança, só quem podia entrar no lugar santo e santo do santo era o sumo sacerdote uma vez por ano. E agora ele está dizendo, no cristianismo não é um, todos são convidados Aleluia. a entrar na presença de Deus. Glória a Deus. Todos são convidados, desde homem, mulher, pequeno ou grande, a se aproximar de Deus. Aleluia. É um convite a um relacionamento íntimo com Deus. E o que é interessante, que essas divisões que nós vamos ver aqui, são mais ou menos níveis em que a Bíblia vai nos mostrar que nós podemos ter com Deus. Quando ele diz, nos aproximemos-nos, observe, por favor, que nós vamos ter um pátio. É interessante porque tem a porta, né? Os irmãos que estudaram uma vez comigo o tabernáculo sabem muito bem o que cada uma dessas coisas significa. Mas tem a porta. A porta, no Novo Testamento, Jesus disse, eu sou a porta. Então todos os judeus que vinham trazer o sacrifício tinham que passar por esta porta. Aí Jesus diz, eu sou a porta. Tinha um caminho. E o primeiro elemento que ele encontrava era aquele altar do holocausto. Ali era onde o cordeiro era morto, aonde o pecado era perdoado. Ali fala a respeito da necessidade do homem para chegar perto de Deus. Por quê? Porque Deus vai estar lá no terceiro nível, que é o lugar santo do santo, aonde estava a arca da aliança. É muito interessante isso. O homem vai daqui para lá para encontrar Deus. Deus está lá no último nível, mas para o homem chegar lá na arca, ele tem que passar pelo altar do holocausto. Aleluia. O altar do holocausto é o lugar da justificação. É o lugar onde nós encontramos Jesus. É onde nós aceitamos a Jesus. Aleluia. É onde o cordeiro ele é sacrificado. O pátio, é muito interessante isso. Por quê? Porque o pátio, o cristão no pátio, é onde ele conhece Jesus como Salvador. É quando você que está aqui aceita Jesus como seu único e suficiente Aleluia. Salvador. Jesus se torna para você Salvador, o bom pastor. No pátio nós conhecemos Jesus como Salvador. Só que o que nos é interessante é que a Bíblia ela sempre divide em 3 partes. Por exemplo, a epístola de João ele diz assim, ó, filhinhos, escrevo-vos pelo seu nome, vós são perdoados, vos são perdoados os pecados. Filhinhos aqui eram os novos convertidos. Eram aqueles que haviam aceitado Jesus e tido ali os seus pecados perdoados. Eram os cristãos que estavam no pátio. Eram os cristãos que conheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Conheceram Jesus como caminho, mas eles ficaram no pátio. Ou seja, o pátio aqui, quando nós vamos estudar profundamente, é um nível de relacionamento. É onde todos nós começamos, entramos pela porta e chegamos então no pátio, aonde aceitamos a Cristo, confessamos os nossos pecados. É ali que o cordeiro era morto, imolado, constrangido ficava o pecador ao ver toda aquela cena. O seu sangue era derramado, a sua mão era colocada sobre um animal que ia ser imolado e lançado ali no holocausto. O pátio é onde a Bíblia nos chama de crianças, meninos. É o relacionamento que nós temos com Deus, apenas de conhecer a Cristo como Salvador. É de conhecer a Cristo como caminho. Isso é maravilhoso, mas não é só esse nível que Deus ele quer para a nossa vida. Ele quer que nós venhamos prosseguir. Então observe que o escritor aos Hebreus, ele quer que os irmãos entendam isso. Hoje
Nós não temos uma estrutura física, é espiritual. Mas não se esqueça, nós temos a porta que é Jesus, nós entramos por ele. Aleluia. Nós vamos até o altar do holocausto, que é Jesus, aonde ele foi crucificado na cruz do Calvário, aonde era ali o animal, então ele era morto. O cordeiro representa Jesus, Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele diz, então não pare por aí, continue ao altar de bronze. O altar de bronze, a bacia de bronze era onde se lavava as mãos, que representa a palavra de Deus. Aleluia. A santificação é o que o escritor estava querendo quando ele diz assim, nos aproximemos. É o Senhor falando para nós assim, seja mais íntimo, mergulhe mais. Cristo não quer se revelar para você simplesmente como Salvador, como um bom pastor. Ele quer que você prossiga. Aleluia. Cristo não te chamou simplesmente para o conhecer como Salvador da sua alma. Esse é o seu primeiro nível. É onde você é chamado de filhinho. É o primeiro estágio. Você conheceu Cristo como Salvador, mas Ele está dizendo para os escritores, vai mais, entre mais. Cristo está nos chamando a um relacionamento maior. Ele tem coisas mais profundas para a nossa vida. Glória. E aonde era o segundo nível? Lugar santo. Ali no lugar santo é chamada a segunda dimensão espiritual. Ali nós já conhecemos o Cristo capacitador. O Cristo que capacita para você ministrar na presença de Deus. Glória a Deus. É onde estava a mesa, que estavam os pães da proposição. Estava o candelabro com as suas 7 lâmpadas. E no meio tinha o incensário, onde vinha uma cortina. Quem está no pátio tem luz natural. Quem está no pátio pode retroceder. Quem está no pátio ainda tem influência do mundo exterior. Quem está no pátio ainda pensa em retroceder. Quem está no pátio conhece Jesus apenas como Salvador. Quem está no pátio tem até acesso à sua palavra, mas pode a qualquer momento voltar. Mas quem começa a se aprofundar mais, entra em um novo nível, dimensão espiritual. E é por isso que ele está dizendo, cheguemos-nos mais próximo, chegue mais perto. Por quê? Porque quando você chega mais perto, isso é muito interessante. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos justificados, santificados e glorificados seremos. No pátio somos justificados, mas no lugar santo nós somos santificados. Aleluia. No lugar santo você é capacitado. No Glória lugar a santo é Deus. ministrado sobre a sua vida. Aleluia. No lugar santo você não é considerado mais como filhinho, como criança. Você já é jovem. Quando ele escreve lá, ele diz, jovem, vos escrevo porque venceste o maligno. Agora a luz do lugar santo não é mais natural, é a luz que vem do candelabro. O candelabro representa a presença do Espírito Santo de Deus. É ele iluminando o homem. 7 lâmpadas fala da perfeição, fala, aleluia, daquele modelo que é desenhado como se fosse uma árvore onde há frutos. Ali é onde o cristão então ele começa a dar frutos. Aleluia. É onde ele começa a ter experiência com Deus. Por quê? Porque o cristão que sai do relacionamento com o Cristo Salvador, ele entra diante dessas 3 coisas: tem palavra, tem a unção do Espírito Santo, Aleluia. E tem vida de oração. Oh, glória. É um nível em que Deus está chamando o povo. Ele estava dizendo, ei, lá no Antigo Testamento era somente o sacerdote e o sumo sacerdote, mas agora não. Agora você pode vir mais. Você não vai conhecer apenas o Cristo que é Salvador. Você pode conhecer o Cristo que é capacitador, que te capacita com a unção do Espírito Santo. Quando você ora, se alimente da mesa. Aleluia. Ele quer que nós nos aproximemos, conhecer Cristo. Aleluia. Agora,
como aquele que nos capacita. É o que Cristo nesta noite está nos chamando. Aleluia. Mergulhe, entre mais, se aprofunde mais. Vai mais. Sai da luz natural. Entra para a luz do Espírito agora. Seja guiado pelo Espírito. Não pela luz deste mundo. Com a influência dessa vida. Entre num lugar mais íntimo. Porque ali nós veremos, aleluia, visões de Deus. É interessante, meus irmãos. Porque o próximo passo, nós veremos que é o cristão no lugar santo, do santo. Ali ele vai conhecer o Cristo, que é Senhor. O Cristo, que é glorificado, que era onde estava a arca. E é por isso que ele diz, entra por esse novo e vivo caminho. Por quê? Porque o véu se rasgou. Quando ele está dizendo isso para os irmãos, ele está dizendo no Antigo Testamento. No culto judaico só pode entrar o sumo sacerdote e ver a glória de Deus. Só que ele está dizendo nesta nova aliança, cristãos como eu, como você, podemos entrar e ver a glória de Deus. Aleluia. Ter visões de Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque onde estava a arca era onde habitava a glória de Deus. É o cristão íntimo. É o cristão que se aprofundou. Olha só isso. Lá ele ouve Deus. Porque a Bíblia diz que Deus falava em cima do propiciatório, que era a tampa da arca. No pátio, ele não ouve. Ele só vê o sacrifício, a fumaça que sobe. No lugar santo, ele é iluminado e ele já começa a ter visões. No lugar santo, ele sente cheiro, olfato. Ali, ele já começa a ver. Olha que interessante. Mas quando ele passa a cortina, ele ouve. Aleluia. Isso dentro da Bíblia é uma intimidade maior. Ou seja, quando Deus vai falar a respeito de Moisés, ele fala para Miriam e para Arão: olha, com vocês eu falo em sonhos, lugar santo. Eu falo em visões. Mas com Moisés, porque Moisés passou o lugar santo e chegou no santo do santo. Glória Ele a Deus. diz: eu falo com ele face a face. Aleluia. Quem está no pátio tem que ouvir o que Deus fala com Zacarias, ou que Zacarias vê. E Zacarias vem e sai para fora e conta o que ele viu. Quando Deus deixa, porque Zacarias ficou mudo e não pôde falar. Viu o anjo, quando o anjo lhe falou que a sua esposa ia ter filho. Agora, quem está no lugar santo já tem um vislumbre, já tem um contato com as coisas divinas, com as coisas do céu. Por quê? Porque ele tem vida de palavra, vida de oração, e anda na presença do Espírito Santo. Aleluia. Essas três coisas são necessárias para que nós cheguemos ao próximo nível: os pães, o azeite e o incenso. Para chegar à arca. Quando chegamos à arca, nós ouvimos a Deus. E era onde a Bíblia vai dizer que Moisés saía com o seu rosto, irmão, resplandecente diante da presença de Deus. O escritor estava dizendo para esses que estavam sendo perseguidos: ei, diferentemente do que vocês estão pensando, vocês precisam entender que agora a porta está aberta a um novo caminho. Se aprofunde, Aleluia. vá mais, vai mais longe, chegue mais longe. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Agora, aqui no lugar santo é chamado de pai, primeiro filhinho, depois ele chama de jovem, e depois ele diz: pais, vos escrevo, porque conhecesse aquele que é desde o princípio. Ou seja, você é criança, aleluia, você se torna jovem e você chega a ser pai. Olha que interessante. Qual nível você está nesta noite? Em que lugar você está? No pátio, no lugar santo, ou no lugar santo do santo? D.L. Moody disse assim:
Ancore-se no trono de Deus. Depois encurte a corda. Vai subir. Se aprofunde mais. Mergulhe mais. Deus está dizendo: eu tenho mais para a tua vida. Eu tenho coisas mais profundas para você. Eu não quero você apenas no pátio me conhecendo como Salvador. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo com base de oração, de palavra e uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o véu está aberto e eu quero falar com você. Eu quero derramar a minha presença na sua vida. Entre na minha presença, ouça a minha voz. Veja, aleluia, no nome do Senhor Jesus. No pátio a luz é natural. No lugar santo é o candelabro que ilumina. Mas no lugar santo do santo é a glória de Deus que ilumina aquele ambiente. E Deus está nos convidando. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, se aprofunde mais. Ei, seja mais íntimo. Ancore no meu trono. Aleluia. Vai diminuindo a corda. Vai buscando mais. Vai se alimentando mais. Vai se enchendo do Espírito Santo. Vai orando. Vai comendo da palavra. Sabe por quê? Porque o véu está aberto. Quem está no pátio precisa tocar. É aquele que é como Tomé. Eu preciso pôr a mão. Quem está no lugar santo, ele vê, ele sente, aleluia, aleluia, o odor da presença de Deus. Mas quem entra no lugar santo do santo, ele ouve a Deus. Aleluia! E é isso que Deus nesta noite está nos chamando. Não se aproxime, aleluia. Aleluia. A luta está grande, a luta está complicada. Aí sabe o que Deus está dizendo? A primeira coisa que você tem que fazer quando está sendo perseguido, quando a luta está difícil, é: se aproxime de mim, entre na minha presença, mergulhe. Sabe por quê? Porque eu vou falar contigo, eu vou derramar a minha presença na sua vida. Entra na intimidade, entra no lugar santo do santo. Sabe por quê? Porque no lugar santo tem a arca que é a presença, aleluia, tem a palavra de Deus que é a direção, tem a vara que representa, aleluia, a confirmação, e tem o maná que é a providência. Entra na minha presença. Aleluia! Deus quer que nos aprofundemos. Deus está chamando pessoas aqui para intimidade maior. Ele não te chamou para conhecer Jesus e para você ficar sentado nesse banco aí não, irmão, com todo respeito. Deus Está poderoso. que você é maior. Dá mais um passo. Aleluia. Dá mais um passo. Glória! Aleluia. Vai para o lugar santo. Deus. Aonde você é capacitado. Aonde eu te encho da presença. Aleluia. Sabe por quê? Porque o véu já foi rasgado. Ele está dizendo: eu posso te mostrar coisas do lado de dentro. Coisas que quem Aleluia. está no pátio não acredita. Quem está no pátio precisa tocar. Quem está no pátio duvida. Você imagina alguém chega e diz: olha, eu vi a glória de Deus. Eu ouvi, Deus falou comigo. Deus está nos chamando nesta noite a mergulhar, a ir um passo a mais. Deus está te chamando a um relacionamento mais profundo. E para ter um relacionamento, para chegar lá, irmão, precisa passar por essas etapas. Você jamais vai chegar a Deus lá na arca da aliança se você não passar por Cristo. Alguém pode dizer: todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Só há um caminho, e o caminho verdadeiramente é Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é o altar do holocausto, aonde Ele é o cordeiro, aonde Ele é a palavra que nos purifica, que nos lava, aleluia, que é aquele, meus irmãos, que nos leva diante desse lugar santo. Aleluia. Segunda coisa, não vai dar tempo, mas ele vai dizer: eu vou só falar, não vou nem entrar. Mas observe, 3 coisas quando você está sendo perseguido, passando por dificuldade, que você deve fazer. O primeiro é: se aproxime de Deus. Infelizmente eu vejo que as pessoas, quando estão passando luta, a primeira coisa que acontece é a pessoa deixa de buscar Deus. Isso é muito perigoso. Quanto mais difícil, faz que nem Jesus, vai para o Getsemane. Ainda que chora lágrimas de sangue, Deus envia um anjo para colher as suas lágrimas em pobre. Ainda que você ore e diga: Pai, passa de mim esse cálice. Quando ele diz passa de mim o cálice, não era luta. Passar o cálice era não sentir a presença do Pai. Porque na cruz do Calvário é a única vez que Jesus vai chamar o Pai de Deus. Deus meu,
por que me desamparaste? Ele nunca chamou o Pai de Deus. Ele sempre chamou o Pai de Pai. E foi o único a chamar. Ele que inicia. Mas na cruz ele toma o nosso lugar. Os pecados fazem separação. É por isso que ele diz: Pai, passa de mim o cálice. Por quê? Porque a comunhão, como foi quebrado no Éden, seria quebrado ali também. Ele sentiria a ausência da presença do Pai. E agora ele não chama de Pai, ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele está ali nos representando, para que fosse ligado novamente, aleluia, isso fosse rasgado, e você pudesse orar e dizer: Pai nosso, aleluia, que estás no céu. Aleluia. 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 Não se aparte, se aproxime de Deus no momento difícil. Segundo, ele vai dizer no versículo 23: retenhamos firme, ou seja, guarde. Guarde o que? Ele vai dizer a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Guarde firme as promessas. Guarde firme aquilo que Deus falou. Tudo que Deus havia dito, tudo que Jesus havia falado, os apóstolos haviam dito, eles estão esquecendo disso. E agora, o escritor diz: primeiro, se aproxime de Deus. Segundo, guarde. Não esqueça do que Deus falou. Porque quando nós estamos sendo perseguidos, passando por luta, nós vamos nos esquecendo das promessas que Deus nos fez. Mas retenhamos firme a nossa confissão. Terceiro, que ele vai nos dizer no versículo 24. Aí ele diz assim, ó: consideremos uns aos outros. Esse considerar é estimulemos uns aos outros. Ele vai dizer no amor e nas boas obras. Terceira coisa que eles precisavam fazer era estimular. Eu estimular as obras e o amor mútuo entre nós. Trabalhe, faça a obra de Deus. Aleluia. Estimulando, coloque a mão no arado. E a última coisa que ele diz: não deixe de fazer, era não congregar. E é interessante porque a gente vive num tempo em que a igreja é muito criticada, porque as pessoas, de maneira errada, dizem que nós somos, a igreja. Somos o templo do Espírito Santo. Mas igreja, nós somos juntos. Nos tornamos igreja, somos templo. E quando ele escreve aqui, para não deixar as congregações, tem a ver com a sinagoga, que era o lugar onde eles se reuniam, que nós chamamos hoje de igreja. Eles tinham um lugar onde eles se reuniam. Só que por causa das perseguições, das lutas, o que eles estavam fazendo? Deixando de ir para a igreja. Então ele diz: olha, quando vocês estiverem passando, por que vocês estão passando? Primeiro, se aproxime de Deus. Segundo, guarde bem as promessas. Terceiro, estimule-se uns aos outros mutuamente na obra e no amor. E o quarto, não deixe de congregar. Não deixe de vir para a igreja. Por quê? Porque é aqui que Deus derrama da sua presença, aonde nós somos estimulados, como ele diz. Não deixe de congregar como alguns. Ele diz, como é costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Aí ele diz: não se aparte da casa de Deus. Sabe por quê? Porque a vinda de Jesus está próxima. Não deixe a casa de Deus. Vem para a casa de Deus, e é nesse momento que nós estamos tristes, que alguém te estimula, que alguém diz para você: levanta a tua cabeça. Você diz: eu não estou aguentando mais, as lutas estão grandes, E alguém vem e te estimula, estende as mãos para você. Por quê? Porque o dia está cada vez mais próximo. Que nesta noite você possa ficar com essa simples palavra: se aproxime de Deus, guarde as promessas, aleluia. Estimule um ao outro e não deixe a sua congregação. Aleluia. Congregue, não deixe de vir na casa de Deus. Que é no culto desse como Deus renova, que o Senhor nos enche do Espírito Santo, que vem a palavra do alto. Agora, quanto mais nos apartamos, mais corremos risco. Por isso que Deus nesta noite nos chama a intimidade. Deus quer que nós venhamos com Ele. Vamos mergulhar profundamente. Vamos buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele vai dizer para os
Os hebreus, para esses judeus, ele vai dizer: olha, já era para vocês ser mestre, já era para vocês estar no lugar santo do santo, mas vocês ainda estão no pátio. Existem coisas na nossa vida que nós mesmos, na nossa vida espiritual, atrasamos. Que Deus olha para nós e diz: olha, já era para você estar lá na frente, mas pela maneira que você tem lidado nesta caminhada cristã, você ainda está no pátio. Você está atrasando muita coisa. Tem pessoa que chega hoje, mas ele vai para o pátio e ele não quer só Jesus como Salvador. Ele quer conhecer o Jesus que capacita. Aleluia. Mas ele não fica só ali, ele quer mais, irmão. Ele quer intimidade, conhecer o Jesus como Senhor, aquele que é glorificado, que João viu assentado no alto e sublime no trono. Deus nos chama nesta noite, que cada um de nós que estamos aqui possamos nos aprofundar no relacionamento com Deus. Eu quero fazer uma oração, queria que você curvasse a tua cabeça, você que está aqui nesta noite, e deixar essa simples reflexão para você que está aqui. 3 coisas que você deve fazer e uma que você não pode fazer. Primeiro, está torcendo. Segundo, retenha a promessa. Terceiro, estimule. E quarto, não deixe a sua congregação. Fazendo isso, ele vai nos mostrar o que vai acontecer no capítulo de número 11 a respeito da fé, no capítulo de número 12 da corrida e no capítulo de número 13 a recompensa, no livro de Hebreus. E é isso que vai acontecer na nossa vida, é isso que vai acontecer na sua vida. Que nesta noite, você que está aqui, você saiba que você pode estimular alguém nas boas obras, no amor. Que sejamos nesta noite íntimos de Deus e não deixemos a nossa congregação. Pai, nós estamos na sua presença e eu quero, Jesus, pedir que nesta noite esta simples palavra, Pai, possa falar ao coração desses irmãos, que eles, Pai querido, se aproximem mais do Senhor, se encham da tua presença, que eles, Pai querido, nesta noite guarde as promessas que a eles foram feitas, tudo que o Senhor um dia falou. Pai, que eles possam estimular um ao outro, Pai, e que eles não venham deixar de estar congregando, de estar na tua casa, de estar buscando a tua presença. Eu peço, Pai querido, que nesta noite vidas aqui possam ser estimuladas, vidas aqui possam ser animadas, fortalecidas, que vidas aqui saiam com sede da tua presença, que eles possam entender que o Senhor nos chamou, Pai, não para sermos criança, nem simplesmente jovem, mas o Senhor nos quer como pais. O Senhor nos quer, Pai querido, não apenas justificação, santificação. O Senhor quer que cheguemos à glorificação. O Senhor não quer que ficamos apenas na luz natural, mas que sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo e que venhamos, Pai, participar da iluminação da Tua glória, Pai. Eu peço por esta igreja, eu peço por esses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos finalizando esta noite de culto. O presbítero quer falar alguma coisa? Então nós vamos estar encerrando o nosso culto. Vou pedir para colocar os avisos. Nossa irmã Inês vai estar colocando os avisos. Que Deus abençoe os varões, né, nessa festa tão... Você que veio nesta noite, enquanto a eles está colocando para nós, queria abrir a oportunidade